Quando e como surge o Grupo Desportivo Vilarense? O Grupo Desportivo Vilarense, para mim, começou muito cedo. Tinha eu os meus 16 anos, quando me convidaram para começar a jogar à bola no Grupo Desportivo Vilarense. Daí para cá, tem-se mantido praticamente ininterruptamente a minha ligação ao Grupo Desportivo, primeiro como jogador, depois com várias atividades, cheguei a ser treinador e depois como diretor até hoje. Há quantos anos é que é diretor do clube? Comecei a ser diretor do clube em 1972-73. Sou presidente desde 1982-83, salvo. Muito bem. O Grupo Desportivo Vilarense teve sempre estas instalações atuais? Não, estas instalações onde nós estamos hoje são de 1986. Viemos para aqui, começámos aqui a utilizá-las em 1986. Antes teve várias sedes, algumas delas já não existem. Felizmente temos registros fotográficos de todas elas, muitas delas já não existem. Pronto, sempre coisas relativamente pequenas. Tivemos uma sede maior na Rua do Comércio, que também hoje já não existe, hoje é uma casa de habitação, já com uma certa dimensão, que foi aquela que tivemos antes de nos deslocarmos para aqui. Portanto, já com uma dimensão de perto de 300 metros quadrados, já era uma coisa grande. Relativamente aos jogos, quando é que começam a competir como federados? Como federados, o Grupo Desportivo Vilarense, que iniciou a sua atividade em 1945, em julho de 45, com jogos particulares, e assim se manteve até, portanto, houve uma parte do Grupo Desportivo Vilarense que era aqueles jogos particulares e tal até 1952. Em 1952 apareceu pelo Vilar um senhor que comprou cá uma casa, que era o Sr. Artur Pereira da Silva, que ainda hoje dá nome ao campo de futebol, que se interessou pelo clube, legalizou, fez estatutos, etc. E depois, em 1962, é que começámos a entrar em provas oficiais da Associação de Futebol de Lisboa. Houve alguma época de paragem a partir daí? A partir daí, de 60, depois aí tivemos até 66, 67, salvo erro, e depois tivemos novamente, só com jogos particulares, até 72, 73. Em 72, 73, recomeçámos a entrar em provas da Associação de Futebol de Lisboa e mantemos até hoje em provas da Associação de Futebol de Lisboa, primeiro só com futebol 11, depois com futebol 11 e futsal, e atualmente só com futsal. E relativamente ao futsal, ou mesmo a nível de futebol, quando é que surgem os escalões de formação na vida do clube? Não lhe posso garantir exatamente a época, porque não sei de cor, só em ver. Mas já futebol 11 tivemos várias equipes de iniciados, infantis, júniores, juvenis, julgo que todos os escalões em 1973, 74, por aí, portanto, e até mantivemos com esses escalões praticamente até acabar o futebol. Ou melhor, até começar o futsal, porque depois começámos o futsal com a formação, tendo acabado nessa altura a formação do futebol 11. Sr. Sérgio, que balanço é que pode fazer da última época de futsal? A última época de futsal julgo que foi bastante positiva. Conseguimos, num dos escalões que praticamos, ficar em segundo lugar a nível distrital, portanto fomos vice-campeões da Associação de Futebol de Lisboa no escalão de infantis. Entre 62 equipes, ficar em segundo lugar, julgo que não foi nada mau. Nos outros escalões, conseguimos um quinto lugar no escalão de juniores e também um quinto lugar no escalão de iniciados. Julgo que foi uma época bastante positiva, em que os atletas, os técnicos, os dirigentes não deixaram ficar mal visto o clube, nem o Conselho do Cadaval. Sr. Sérgio, qual o motivo real deste sucesso? Falou-me de técnicos, de jogadores, há algum segredo especial para chegar até aqui? Como em todas as coisas, o segredo é o trabalho. Se os técnicos, se os dirigentes, se os jogadores não trabalharem, nunca se consegue chegar a lado nenhum. Julgo que a dedicação, o trabalho de muita gente que ao longo de muitos anos tem passado por este clube, tem levado a que, dentro da sua pequenez, haja algum sucesso. Já houve subidas de divisão quando jogávamos futebol de 11, houve subidas de divisão agora no futsal, houve de facto mais um segundo lugar também em benjamins
na Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, julgo que dentro da nossa pequenez, dentro de um concelho que é dos mais pequenos do Distrito de Lisboa, se calhar também dos mais pobres, dos mais afastados de Lisboa, porque isso tem um peso muito grande, julgo que não tem sido nada mau. Não só o Vilarense, julgo que também as outras equipes do concelho têm sempre honrado o concelho e dado provas que mesmo longe dos grandes centros se pode fazer alguma coisa. Muito bem. Talvez por isso o município do Cadaval já por diversas vezes distinguiu o Grupo Desportivo Vilarense pelas suas façanhas. Em 2014, salvo erro, 2014, foi distinguido com o Prémio de Reconhecimento Desportivo. Este ano voltou a acontecer e em 2013 o município distinguiu com a Medalha de Mérito, salvo erro. Sr. Sérgio, como é que vê este tipo de distinção por parte do município? Por um lado, com orgulho, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Por outro, até com naturalidade, porque se nós trabalhamos, julgo que o município, que está cá precisamente para servir os municípios e as atividades que os municípios fazem, reconheceu que, de facto, o nosso trabalho era valioso e, assim, de facto, foi verdade. Portanto, em 2013, julgo eu, fomos galardoados com a medalha de mérito desportivo do Conselho. E, de facto, também é verdade, o ano passado e há 2 anos também fomos galardoados. É, de facto, uma honra para o clube e agradecemos à Câmara Municipal por se ter lembrado de o fazer. Sr. Sérgio, nós estamos aqui num espaço onde tem diferentes tipos de prémios, para além dos desportivos na área do futebol e do futsal, temos também ali outro tipo de prémios. Quer-me dizer o que é que temos ali ao fundo? Posso lhe dizer, de facto, mas além do futebol e do futsal, deste lado também há prémios de ginástica, etc. Portanto, e aqui deste lado, de facto, é a zona da pesca desportiva, que nós também praticamos, agora já não com tanta assiduidade, mas com bastante, portanto, e todos estes troféus que aqui se vêem são troféus ganhos na pesca desportiva. Já agora gostava, já que estamos a falar disto, gostava de mostrar a primeira bandeira do Grupo Desportivo Vilarense, que foi feita em 1952 e que ainda preservamos, apesar do seu estado, como é lógico, e como aqui à vista desarmada a gente vê, pronto, a gente não lhe pode tocar, senão ela desfaz-se, mas de qualquer maneira é uma relíquia que espero que perdure por muitos anos. Já está em vácuo para não se estragar e, portanto, julgo que se vai perdurar por muitos anos e quero, ao mesmo tempo, agradecer à pessoa que a desenhou, que já cá não está, a feliz ideia de se lembrar de pôr a Serra do Monte Junto, de se lembrar de pôr a uva, que na altura era, de facto, o grande emblema da nossa região, não é? Sr. Sérgio, o vosso clube tem diversos títulos no currículo, desde campeões de série, foram campeões de série várias vezes, mas foram também o ano passado em júniores, penso eu, vice-campeões e que levou uma subida para a primeira divisão distrital. Este ano voltou a haver uma nova façanha, quer-nos dizer o que aconteceu? Sim, é verdade, portanto, o ano passado em juniores subimos à primeira divisão, por termos sido vice-campeões atrás do Cascais. Este ano fomos novamente vice-campeões em infantis, com uma particularidade: o Benfica foi o campeão e o Sporting ficou atrás de nós, porque perdeu connosco no Multidesportivo de Alvalade. Fomos já ao Multidesportivo de Alvalade ganhar por 5-3 e conseguimos ficar à frente do Sporting, o que nestes escalões todos não é muito normal acontecer. Basta dizer que o Sporting, neste escalão, não tinha perdido até esse dia nenhum jogo em casa. Foi o primeiro jogo em casa que perdeu no escalão de infantis e já tem este escalão há 6-7 anos. Portanto, um balanço bastante positivo para este ano, para esta época do clube. Sim, um balanço bastante positivo, não só a nível desportivo, como até a nível social, onde julgo que todos os sítios onde nós fomos jogar, os nossos atletas, os nossos dirigentes, os nossos treinadores, etc., souberam sempre portar dentro daquelas normas de ética desportiva e social
que nós também prezamos que aconteçam. Há alguma perspectiva do futsal sénior voltar aqui ao clube? Há alguns projetos, portanto o futsal sénior acabou porque nós vimos que as nossas possibilidades financeiras não davam para aguentar uma equipe sénior e, portanto, como temos os pés bem assentos no chão, achávamos que valia mais fechar o futebol sénior, pelo menos por algum tempo, e reabri-lo quando tivéssemos essa possibilidade, do que continuar e depois o clube acabar por dívidas e etc., o que nós não queremos. Falando dessa questão das dívidas, dos constrangimentos, às vezes que os clubes tantas vezes passam, neste momento o clube padece de algum tipo de dificuldade? Não, felizmente não, portanto não tem dívidas a ninguém, a não ser aquelas dívidas do dia-a-dia, né, que se compram coisas e que não se pagam no momento, mas se pagam passados uns dias, não tem dívidas a ninguém. O clube temos feito para que seja sustentável. E a nível de infraestruturas, nomeadamente temos aqui um pavilhão que será que tem as condições desejáveis para o clube? Em relação a isso, eu julgo que clubes da dimensão do Grupo Desportivo Vilarense, não só no Concelho do Cadaval, mas no Distrito de Lisboa e mesmo a nível do país, não haverá muitos que tenham um pavilhão próprio, seu, com esta dimensão. No entanto, isto também traz algumas dificuldades. Atualmente, por exemplo, ele está a precisar de uma pintura, sobretudo uma pintura exterior, e nós não sabemos, vamos ter muita dificuldade em fazê-lo porque é um valor muito elevado para o pintar. Mas de qualquer das formas, penso que ainda não disse, o pavilhão foi alvo de alguma remodelação recente. Foi, portanto, o telhado foi posto também com uma candidatura àqueles mini-PIDACs, foi uma candidatura ao mini-PIDAC que nos ajudou a modificar, a mudar o pavilhão que era de fibrocimento para estas chapas de sanduíche que agora tem. O nome deste pavilhão, Pavilhão Rui Nunes Lopes, quer-nos falar um pouco sobre quem foi esta figura do Conselho? Primeiro, porque é que ele é Pavilhão Rui Nunes Lopes? Porque, de facto, o Rui Nunes Lopes, que além de presidente, e antes de ser, começou em 1972, 73, foi o primeiro, pronto, a partir dessa data foi o presidente do clube, até ir para a Câmara Municipal. Quando foi para a Câmara Municipal, a nosso pedido, ele conseguiu, junto do Ministério das Obras Públicas, arranjar um financiamento para que esta obra conseguisse ser feita. Por isso, a direção achou por bem atribuir, e depois em Assembleia Geral foi de facto aprovado, atribuir o nome Rui Nunes Lopes ao pavilhão Gimnásio Desportivo. Como é que o clube custeia, nomeadamente, as deslocações para os jogos e outro tipo de situações? Temos um subsídio da Câmara Municipal, que nos vai ajudando. Temos depois aquelas receitas que nós fazemos em torneios particulares. Agora estamos a acabar um torneio de futsal organizado por nós, que ainda começou com a época desportiva em curso. Vamos hoje mesmo começar às 6 horas um novo torneio, que é o torneio da Pera Rocha, vai ser realizado aqui, e isso vai-nos sempre dando algumas receitas e algumas, receitas dos bares, receitas, que nos vão ajudando a financiar as despesas. Há uma outra dádiva também que nos vai ajudando. É assim, sobretudo. Estamos aqui no espaço cedido pelo Grupo Desportivo Vilarense para uma associação aqui da freguesia. Sim, portanto, este espaço é dentro do pavilhão, é o espaço que o Grupo Desportivo Vilarense cede à Associação Musical Vilarense para as suas atividades há cerca de 30 anos. Portanto, que este espaço foi cedido à Associação Musical Vilarense e é aqui que a Associação Musical Vilarense faz as suas atividades. Já agora, em relação a isto, também posso dizer que já nos anos 70, fim dos anos 60, princípio dos anos 70, o Grupo Desportivo Vilarense já nessa altura tinha estes propósitos e lembrava-se das pessoas, construiu uma casa que fica aqui bem perto para uma família carenciada com o seu trabalho e com o dinheiro dessa altura. Sente-se em nome do clube realizado? Eu julgo que sim, portanto, o clube, desde que
que abraçou este projeto do futsal no Concelho do Cadaval, julgo que tem tido uma projeção muito maior, de facto, que aquela que tinha antes de tal ter acontecido. Portanto, é um prazer termos este projeto em vigor e julgo que vamos continuar com ele. E numa perspectiva pessoal, é um homem feliz com aquilo que já conquistou aqui à frente do clube? Sou. Todas as pessoas têm gosto em ver que aquilo onde se metem anda para a frente. Também é verdade que, pela minha idade, este percurso está quase a chegar ao fim, como é lógico, portanto a minha idade não perdoa e, muito brevemente, com certeza, terei que dar lugar a outra pessoa. Mas neste momento está no cumprimento do seu mandato normal, não espera interromper? Estou no cumprimento do meu mandato normal. Enquanto me sentir útil à coletividade, julgo que poderei continuar. Quando acharem que eu estou a mais, muito facilmente abandonarei, que não me custa nada fazê-lo, porque é a lei da vida, portanto nós temos, todas as coisas têm um fim e o meu está a chegar ao fim, pelo menos aqui. Na perspectiva de futuro, têm saído daqui atletas para outros clubes maiores? Tem ainda. Agora, na semana passada, foi homenageada na Câmara uma menina que foi atleta do clube e que hoje é internacional pela Seleção Nacional de Futebol de 11, e isso deixa-nos bem contentes. Também já tivemos um jogador que saiu daqui para o Sporting, portanto, tivemos vários a ir treinar a outras equipes e que alguns deles não ficaram pelas dificuldades que há de deslocações, etc., mas tivemos já vários atletas aqui que se têm evidenciado neste percurso de alguns anos que temos, sobretudo desde que iniciámos este projeto do futsal no Cadaval. No trabalho e na vida sente-se um homem realizado? Sim, de certo modo sim. Claro que há sempre coisas que nós podemos dizer assim, podíamos ter feito melhor, mas isso é como em tudo, nunca se atinge o máximo em nenhuma atividade e, portanto, julgo que me sinto realizado. Mas tem confiança na freguesia, no Concelho? Tenho, porque é que não é de ter. O Concelho e a freguesia ultimamente julgo que têm melhorado e, portanto, se têm melhorado é sinal que as coisas poderão continuar, que iremos lá com certeza. Só uma mensagem final aos nossos jovens atletas, os jogadores que fazem realmente sucesso, que trazem o sucesso a este clube. Quero que todos continuem por cá e quero, sobretudo, que outros que não estão cá venham para cá. Nós temos dificuldades por sermos um concelho muito pequeno, uma freguesia muito pequena, temos dificuldades em arranjar atletas. Portanto, apelo daqui a todas as pessoas que tenham miúdos, sobretudo pequenos, que queiram vir experimentar o futsal, que venham cá, que serão todos bem recebidos.